e irmãs. É uma alegria estar aqui hoje com vocês para nós falarmos de um tema muito importante nesse momento que nós estamos passando como humanidade. O tema que nós vamos falar hoje é adolescência, depressão, suicídio e espiritismo. Por que da escolha deste tema? Porque, pelo que nós andamos vendo por aí, nós estamos atravessando uma pandemia de problemas mentais e mais, assim, falando especificamente do Brasil, o aumento nos casos de suicídio. E o que a doutrina espírita tem a nos oferecer para nos ajudar a tratar desse tema, importante principalmente nessa fase de adolescência. Para a gente começar, nós precisamos de definir primeiro o que é adolescência. Adolescência no Brasil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é o período que vai dos 12 aos 18 anos, são os adolescentes. A Organização Mundial de Saúde aumenta um pouquinho e deixa aí a adolescência dos 10 aos 19, e nós temos um pouco de discussão se nós vamos aumentar mais um pouco ainda, até os 21, a fase da adolescência. E nós costumamos dizer, eu não sei se vocês já ouviram na casa de vocês, mas nós costumamos muito dizer aborrecência, aborrecente, que é uma palavra que deveria ser riscada do nosso vocabulário, porque ela traz uma carga muito pesada, como se o nosso adolescente ele tivesse preguiça, mau humor, como se fosse uma coisa muito banal trazer isso sempre como uma crítica. A adolescência é um período muito complicado e tem uma autora, ela é argentina e que fala muito sobre gênero. Ela traz que a adolescência ela tem um triplo luto. Por que nós temos tanto problema na adolescência? Primeiro, a gente tem um luto pela perda do corpo infantil. Geralmente na adolescência coincide a puberdade. Então, hormônio, nós temos, a criança vai crescer, ela tinha um corpinho todo bonitinho, redondinho, cheirosinho, lisinho, e agora não, agora as coisas começam a mudar. Eu vou ter essa fase de desenvolvimento do meu corpo, eu vou ter mudança de voz nos meninos, eu não sei se aquilo é normal, se aquilo não é. Começa a aparecer espinha, eu começo a não me identificar com esse corpo. O adolescente ele não tem noção de espaço, ele bate nas coisas, ele tropeça, ele chuta, porque ele está perdendo aquele corpo infantil. É um luto. Eu estou me despedindo de uma fase e estou entrando numa fase que eu não sei ainda o que é. É biológico, então não tem muito o que a gente fazer. Isso vai acontecer. O segundo luto que ela traz é o luto pela perda da minha identidade infantil. Eu era criança até ontem. Alguém fazia as coisas para mim, alguém cuidava de mim, e agora eu sou um adolescente. Quem vai fazer por mim as coisas? Os pais exigem, às vezes, que eu tenha uma postura muito adulta e eu ainda não sei como fazer. Eu não sei quem eu sou, porque às vezes meus pais falam uma coisa, mas parece que não é aquilo que eu estou pensando. Então é uma fase de muito conflito. Eu estou perdendo mesmo quem eu sou. E eu ainda não sei, na verdade, o que eu vou me tornar. E o último luto que ela traz é o luto pela perda do pai, os pais da infância. Eu começo a olhar para os meus pais com um olhar de... parece que ele não é tão herói assim. Os meus pais erram, os meus pais têm as suas fraquezas. E quem vai cuidar de mim? Quem vai dar conta do lugar deste pai que eu estou perdendo, dessa mãe que eu achava que era uma coisa e na verdade não é isso tudo? E esse adolescente está em sofrimento. O luto é uma dor inclusive física, o crescimento, tem a dor do crescimento. Então nós estamos num momento de muita dificuldade. Para nós que somos espíritas, nós ainda temos um quarto acontecimento que atrapalha, que dificulta, que torna essa fase mais complicada, que é realmente o meu despertamento espiritual, que nessa fase da adolescência eu estou agora me tornando, na verdade, o espírito que eu sou. Então agora eu começo a me reconhecer, vem algumas lembranças do passado, que às vezes não são lembranças que eu consigo
identificar especificamente, mas são sensações que eu tenho. Parece que eu não gosto disso, parece que ontem eu era assim, hoje eu não sou. E eu estou muito perdido ainda nesse momento que eu ainda não sei. A adolescência seria mais ou menos o que a gente passa hoje como um planeta, como Terra mesmo. Nós estamos numa transição, a adolescência é uma transição. E se a gente pudesse dizer, a Terra está na adolescência. Estamos saindo da infância, estamos indo para um planeta melhor, que ainda vai ser depois da regeneração, mas estamos em transição. Nós ainda não sabemos para onde nós vamos, mas eu sei que aqui onde eu estava não me cabe mais. Nós estamos confusos nesse momento. Essa adolescência, ela vai vir acompanhada, muitas vezes, de um processo depressivo. E esse processo depressivo, ele pode se agravar ou não, pode ser um momento depressivo pelo qual todos nós passamos, mas a depressão, no dicionário, bem simples, nós não estamos aqui para diagnosticar ninguém, é simplesmente para a gente ter uma noção, apesar de que todos nós já temos mais ou menos uma noção do que seja. Mas no dicionário é um distúrbio caracterizado por abatimento, perda de interesse, falta de concentração, baixa autoestima, alterações psíquicas resultantes de fracassos ou decepções, estresse físico ou mental, problemas reais ou imaginários. Isso é depressão. Não somos nós, nem nós como família, nem nós como casa espírita que vamos dar diagnóstico para alguém. Mas, como espíritas, como pais, como pessoas que convivem com adolescentes, nós temos que prestar atenção em alguns números. A depressão, 86% dos brasileiros sofrem de transtorno mental. 86%. A cada 10 pessoas, 8 estão em sofrimento mental. Todos os números que eu falar para vocês são fontes de governo ou Organização Mundial de Saúde. Não é fake news, não é alguém que postou. São números de estudos brasileiros, 2022. Ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, nós temos 18 milhões e meio de pessoas ansiosas, 11 milhões e meio de pessoas depressivas. Dentro dessa realidade, o que nós precisamos prestar, em que nós precisamos prestar mais atenção? A depressão atinge 2 vezes mais mulheres do que homens. Também nós sabemos, né, isso é fácil de a gente identificar na nossa vida mesmo, no nosso entorno, que ela atinge. Mulheres grávidas, mulheres no puerpério têm mais depressão do que as outras. Nós, como mulheres, ainda sofremos mais, porque 1 em cada 5 sofrem violência sexual antes dos 19 no Brasil. 1 em cada 5 mulheres, 1 em cada 13 homens. Nós, mulheres, somos as maiores, o número de feminicídio já passou de homicídio no Brasil. Enquanto a gente vai conversar aqui hoje, 6 mulheres vão ser assassinadas. 6. São 4 mulheres por dia, 1 a cada 10 minutos no mundo. 4 por dia só no Brasil. Nós, mulheres, temos muito mais chance de desenvolver depressão, porque nós sofremos mais violência. Existem casos de depressão diagnosticados em crianças a partir dos 3 meses. Como que sabe que uma criança com 3 meses tem depressão? Porque quem estudou verificou que aquela criança não tem o desenvolvimento como as outras crianças daquela idade. Em crianças, nós temos, por exemplo, até os 2 anos, a criança filha de mãe depressiva, ela tem menos chance de desenvolver na escola com as outras crianças que não são filhas de mães depressivas. Ela demora até 1 ano a mais para se recuperar, mesmo se a mãe se recuperar. A criança ainda vai sofrer por ser vítima, por ser filha de uma mãe depressiva. Pessoas LGBT, mais chance de depressão do que todas as outras. Principalmente se forem criados em lares homofóbicos, heterossexistas, elas vão ter mais chance de desenvolver depressão. Pessoas com vícios, e aí qualquer tipo de vício, 1/3 a mais de chance de ter depressão. E nos viciados é muito engraçado porque uma coisa alimenta a outra. O vício é para te tirar da depressão e a depressão te coloca no vício, o vício, e nunca você sai. Estudos também demonstram que se você tratar a depressão, muitos deles saem do vício. Então, é uma questão de saúde pública, porque a depressão realmente ela está atingindo
níveis muito altos. E voltando para a nossa população adolescente, agora em 2026 foi divulgado, 2026 março, então foi agora, os dados de uma pesquisa chama PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde do Estudante. 2024 foi feita nas escolas públicas particulares do Brasil, nas capitais de todo o Brasil, Distrito Federal. 18,5% dos estudantes já sofreram assédio sexual, mais as meninas. E a maioria deles, 26%, acham que ninguém se preocupa com eles. 28% se sentem tristes a maior parte do tempo. 49% estão preocupados sempre com as coisas do dia a dia, eles estão muito preocupados. A vontade de se machucar de propósito, 32%. Eu não sei se vocês têm gente em ambiente escolar, professor, alguma coisa assim, mas o aumento dos casos de automutilação é assim, absurdo, principalmente depois da pandemia. Subiram muito os casos de crianças que se cortam, adolescentes que se cortam, que se machucam. Por que isso agora? Na nossa época, será que não era assim? Será que agora está pior? Por que agora a gente teria que prestar mais atenção? Será que lá atrás era diferente? A música que estava tocando aqui, quando vocês chegaram, é uma música de 1997. Ela vai fazer 30 anos. E eu gostaria que vocês agora, neste momento, eu gostaria que vocês fechassem os olhinhos e vocês imaginassem mesmo que vocês estão lá na casa de vocês, num ambiente muito legal, e que vocês estão com o seu adolescente, primo, filho, que vocês estão e que ele está conversando com você. Se você não tem um adolescente, pode ser qualquer pessoa que às vezes você acha que está passando por sofrimento. Para a gente pensar que já era assim, não está pior, sempre foi. E aí o seu adolescente está falando assim para você: estou cansada de ser incompreendida. Você diz que me entende, mas nunca quis saber. Eu estou trancada no banheiro e estou fazendo marcas no meu corpo, com o meu pequeno canivete. Deitada num canto, meus tornozelos sangram. E a dor é menor do que parece, porque quando eu me corto, eu esqueço que é impossível ter da vida calma e força. Eu vivo em dor, porque ninguém entende. Eu tento ser forte a todo e cada amanhecer. Ninguém me entende. Não me olhe assim com esse semblante de bom samaritano, cumprindo seu dever, como se eu fosse um doente, como se toda essa dor fosse diferente ou inexistente. Nada existe para mim. Não tente, você não sabe, não entende. Eu sinto a essência estranha do que é a morte, e esse vazio eu conheço muito bem. De quando em quando é um novo tratamento, mas o mundo continua sempre o mesmo. O medo de voltar para casa à noite, a falta de esperança e o tormento, de saber que nada é justo e pouco é certo, e que estamos destruindo o futuro, e que a maldade anda sempre aqui por perto. Eu estou trancada no meu quarto, com os meus discos e meus livros, meu cansaço. Eu só tenho 14 anos. Há 30 anos o mundo é assim. Há 30 anos a gente sente essa dor. Mas agora a dor está mais doída. Porque hoje nós temos algumas coisas que estão agravando o nosso sofrimento. E nós, como espíritas, nós deveríamos estar um pouco mais preparados para enfrentar tudo isso que está acontecendo. Mas por que eu, espírita? Porque desde 1889 Kardec já falava isso. Lá no livro Obras Póstumas, Kardec escreve assim: como sinal da transição planetária, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem numa proporção nunca antes vista, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido um número maior de homens que serão antes da morte riscados do número dos vivos. Nós espíritas sabemos disso há mais de 100 anos, que esse momento chegaria.
e nós não estamos nos movimentando, nem como casa espírita, nem como movimento espírita, nem nas nossas famílias, de forma mais efetiva para prevenir o suicídio. Nós não estamos simplesmente um maio amarelo, não setembro qualquer coisa, não consegue dar conta da demanda que vai aumentar. Nós já sabemos que vai. E o que nós, casas espíritas, estamos fazendo? Vamos para os números do suicídio. Enquanto a gente vai conversar aqui, 2 pessoas vão se matar no Brasil. São 44 casos de suicídio por dia, 15 mil por ano. 1 a cada 7 jovens sofre de doença mental. Se 1 a cada 7 sofre de doença mental, se o suicídio só aumenta, a lógica é que os nossos jovens, os nossos adolescentes estão em sofrimento. E se eles estão em sofrimento e não estão encontrando dentro das nossas casas o apoio, a lógica é que eles vão sair da vida. E por mais que nas nossas casas, e aí eu posso dizer, da minha casa espírita, de 6 meninas, todas 6 já pensaram em suicídio dentro de uma casa espírita, 2 já tentaram, o que nós podemos esperar de quem não está na casa espírita? Nós temos o Consolador prometido e nós estamos assim. Nós estamos em sofrimento. De 15 a 19 anos é a terceira causa de morte. Então nós temos sim que ter uma preocupação sobre esse tema. Joana de Ângeles vai dizer assim para nós, no Homem Integral: há esperança para terríveis enfermidades que destruíram gerações, enquanto surgem novas doenças totalmente perturbadoras. Hoje é o que a gente vê no mundo, doenças que matavam há séculos atrás já não matam mais, mas apareceram outras. Então a gente não está livre de passar por dificuldades. A miséria econômica e o abandono social fazem das cidades de hoje o palco para o crime, no qual a criatura vale o que conduz. Há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do íntimo do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela existência corporal. Desumaniza-se o indivíduo, os distúrbios de comportamento aumentam. Nós temos muita literatura espírita que já nos diz isso, mas hoje o que nós estamos percebendo? Um agravamento desse sofrimento dos nossos adolescentes, principalmente por 4 causas. Não são todas, mas assim, tem muito mais coisa, longe de querer esgotar todo o tema, mas, por exemplo, tecnologia, ajuda ou atrapalha? Depende. Nós, como pais, como casa espírita, estamos produzindo coisas melhores ou piores? Estamos tomando conta de quem está na nossa responsabilidade ou não? Na nossa época, na minha época, a gente caía na escola, acontecia qualquer coisa, uma vergonha que você passava, aquilo durava uma semana, na próxima semana ninguém estava lembrando daquilo mais. Hoje não, se você cair, alguém filmou, alguém colocou na rede social, alguém já te criticou, criou um grupo, postou para toda a internet o que foi que aconteceu. E nem precisa ser verdade. Hoje você pode criar um vídeo com o rosto da pessoa, com a voz da pessoa e ser tudo falso. Como que isso afeta um adolescente? Vamos pensar como que isso afeta a nós, adultos. Para nós já é difícil. Para nós é muito difícil lidar com a tecnologia. Nós que nem nascemos nessa geração. Nós postamos e queremos like. Nós postamos e queremos que alguém reconheça. E o adolescente? Muito mais. Nós nos comparamos e somos adultos. E o adolescente, ele não tem maturidade ainda. Muito mais. Então o sofrimento dele hoje é um pouquinho maior. Nós estamos na transição planetária, nós já sabemos e nós temos que esperar que isso vai acontecer mesmo. Outra coisa que atrapalha muito, a fé hoje, ela está um pouquinho mais fraca. Antigamente nós tínhamos uma fé, não é que a gente raciocinou demais, mas racionalizou demais. E a fé, ela não está sendo muito sentida. Então nós não temos mais tanto aquele entregar para Deus
como antigamente parece que a minha avó tinha muito mais, de vou entregar porque isso aqui vai dar certo, eu vou fazer aqui alguma coisa e vai dar certo, a gente entregava mais. Hoje a nossa fé está um pouco mais vacilante, a nossa fé está um pouquinho perdida, parece que nós não acreditamos, e se nós, pais, não acreditamos, os nossos filhos não vão acreditar também, vai ser mais difícil. Se nós, casas espíritas, não criamos um ambiente favorável para que esse jovem venha e possa, dentro da casa espírita, se fortalecer, nós estamos perdendo a oportunidade de ajudar. A nossa fé está muito vacilante. Nós temos também outra coisa que está nos atrapalhando, transição planetária, né? Óbvio, que é o que vai acontecer mesmo, é o que a gente está passando. E nós ainda, eu imagino que nós ainda não estamos nem na metade. Ainda vai piorar um pouco. O prognóstico não é que vai melhorar agora. Que vai melhorar, vai, óbvio, né? Iremos sempre melhorar. Mas estamos agora passando por um momento de turbulência, de dificuldade. E por último, eu acho que é o que mais dói em nós pais. Os laços de família estão se perdendo um pouco, está meio frouxo. A gente deixa os nossos filhos, eu vou comer no quarto, tá bom, eu também eu quero comer separado, vendo a minha série. Aí você senta lá no seu quarto, come vendo a sua série. E estamos cada um fazendo as coisas que nos agradam. Quando, na verdade, nós tínhamos que estar criando alguma coisa como família. Para que nós pudéssemos saber, porque eu, particularmente, leio e estudo sobre depressão há uns 6 anos, porque é um tema que me incomoda. Eu não sei como seria lidar na minha casa, por exemplo, com esse tema. Qualquer tipo de doença mental eu acho que é bem mais desgastante, porque a gente não vê, né, não percebe. E aí, vendo muitos vídeos de mães perderam um filho por suicídio, muitos, eu não vi. Mas como que você vai ver que seu filho mudou, você não sabe nem como é que ele era? Como que você vai saber se ele teve uma mudança se você não sabe como que ele é? O filho muda, mas eu não percebi, mas não percebeu mesmo, você não via? Então, se a gente não sabe como que ele é, eu não sei com que ele se tornou. Como que nós estamos trabalhando os nossos laços familiares nas nossas casas para que a gente consiga ajudar, para que a gente consiga perceber antes que aquilo aconteça. A pior parte é essa. Estamos mesmo no momento da transição, num momento difícil, num momento muito complicado. As doenças mentais vão aumentar, vocês também já devem ter percebido o tanto de transtorno, porque hoje está difícil de achar alguém que não tenha um transtorno. Ou é um TDAH, ou é um autismo, porque é normal. Kardec falou. Os espíritos falaram para ele, vai acontecer mesmo, a loucura vai aumentar. E a loucura que ele falava são transtornos mentais, porque loucura é muito amplo, né? Eles não tinham outra palavra para falar naquela época. Então podem ser várias situações. E nós precisamos nos preparar. A boa notícia é que nós, que acreditamos no Espiritismo, nós temos o Consolador. Tudo isso que está acontecendo vai passar. Nós temos como ajudar, nós temos o que fazer. Nenhum de nós, tendo a doutrina espírita, e mesmo que não tenhamos a doutrina espírita, mas que tenhamos Jesus, todos nós podemos sair desse lugar. Nessa mensagenzinha que está aí da Joana de Ângeles, ela afirma, é possível sair. É possível sair da depressão, é possível prevenir o suicídio, evitar, nós pais não iremos. O que os nossos filhos tiverem que passar, nós podemos só, como diz Adeilson Salles também, escritor espírita, muito bom, escreve muito para adolescente, ele diz que o papel dos pais é sustentar o desconforto dos filhos. Como que era ser adolescente? Era desconfortável, porque eu já tenho muito tempo que eu fui adolescente. Então a gente não lembra mais. E hoje a gente quer que os nossos adolescentes ajam com a cabeça que a gente tem hoje, esquecendo que na época deles, a gente também não tinha essa cabeça que a gente tem hoje. Nós éramos imaturos, nós éramos inseguros, nós também queríamos pertencer. Aí eu perguntei para uma adolescente, falei assim, todo adolescente quer pertencer. Todos, a gente também quer.
pertencer a algum grupo, a algum lugar. Eu falei, tá, mas o que você estaria disposta a fazer para pertencer? Ela falou, quase tudo. Quase tudo é muita coisa. Então eles entram em lugares, por quê? Porque lá ele se sente parte. E na nossa família, ele está se sentindo parte da minha família? Ele se sente como se ele fosse importante? Como se lá na nossa casa ele fosse realmente importante? Questão 582 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: pode-se considerar como missão a paternidade? E os Espíritos respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Nós, mais do que qualquer um, temos responsabilidade pelos nossos adolescentes. E como que o Espiritismo vai me ajudar? Tá bom, você falou, pensei, realmente, lá na minha casa eu tenho um adolescente. Ele está assim um pouquinho deprimido, só fica dentro do quarto, não quer comer com a gente, não tem muitos amigos, não sai muito. É típico, né, do adolescente, não faz. Mas o que eu posso fazer? Eu, espírita, eu, casa espírita, principalmente nós também precisamos de movimentar nossas casas. Mas eu, na minha casa, o que eu posso fazer? E aí, lá no Livro dos Espíritos tem resposta para tudo. Qualquer pergunta que vocês tiverem, se não tiver no Livro dos Espíritos, está no Evangelho. Então lá eles respondem o que a gente pode fazer. Então a primeira coisa, vocês devem lembrar de uma expressão muito antiga que diz: alma sã, corpo são. Questão 703. Com que fim outorga Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Por que eu não posso morrer? Por que eu tenho que cuidar do meu corpo porque eu não posso morrer? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Todos nós temos alguma coisa para fazer. Não posso me matar, gente, porque eu preciso de cumprir alguma coisa. Então no Livro dos Espíritos ele fala, você não pode. E aí ele continua. Questão 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver. Por que nós precisamos viver nesse planeta, na carne? Porque precisamos evoluir, não é? Eu preciso, o corpo é o veículo de manifestação do espírito. Então eu preciso desse corpinho. Eu preciso viver. Tá, Deus inventou isso, que eu preciso viver. Ele inventou. E como que ele vai me ajudar? Claro que a pergunta não foi essa, né? Ele falou: Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Deus vai me ajudar? Eu preciso viver, Deus vai me ajudar? Os Espíritos respondem: certo, vai sim. E se ele não os encontra, os meios, é que não os compreende. Então a gente não está entendendo o que é para fazer. Nós não entendemos as regras ainda do jogo. Mas o Espiritismo está falando para nós que nós precisamos. Então como nós podemos cuidar do corpo? Alimentação. Precisamos nos alimentar. Tem alimento que atrapalha a depressão? Tem. Engraçado, né? Tem coisa que atrapalha, te prejudica mais do que te ajuda. Ultraprocessados, muito açúcar, às vezes dá uma atrapalhadinha. Então, precisamos comer o quê? Comer melhor um pouco. Precisamos tomar água? Precisamos, gente. O corpo é mais água do que qualquer outra coisa. Nós precisamos fazer atividade física? Nossa, precisamos demais. Mas aí, vou acabar de falar, são 5, tá? Alimentação, água, atividade física, sono. Eu não sei vocês, mas várias vezes eu já dormi com o celular na mão. Você dorme de exaustão. É um sono que não tem qualidade. A gente tem que desligar um pouquinho antes, aí depois falar: não, agora eu vou dormir. Não precisa ser muito tempo antes, não. Pode ser assim, pelo menos, já que eu não consigo mesmo, vou começar com uns 15 minutinhos antes de dormir. Desliga, entra no climinha, dorme. A depressão também é causada por privação de sono. A gente o cérebro precisa de um tempinho para fazer um detox lá, do resetar e começar de novo. Se a gente não der para ele condições, a gente deprime. Medicação. Se a gente precisa de um remédio, a gente tem que tomar. O remédio está aí para isso, para nos auxiliar. Então vamos cuidar do corpinho? Vamos. Depois do corpo nós precisamos de quê? Emocional, psicológico. Eu preciso de ajuda. Psicólogo, psiquiatra. Muito cuidado, como diz Rossandro, com os terapeutas de 6 meses.
Porque hoje em dia tem muito na internet, te vende para você virar um terapeuta em 6 meses de curso. Cuidado, às vezes a pessoa que você vai mais te atrapalhar, é mais desorientadinho do que você. Então vamos procurar um profissional mais sério, uma pessoa mais entendida. E uma coisa que Joana falou, maravilhosa, aí realmente eu tenho que dar o braço a torcer, meditação. Não é a meditação de sentar no chão, não pensar em nada, não. A meditação que Joana traz para nós é uma meditação ativa. Ela fala assim, ó, a meditação é o meio eficaz para disciplinar a vontade. Começa o teu treinamento meditando. O que é meditar? Pensar. Meditando diariamente num pensamento do Cristo. Então pega uma frasinha que Jesus falou e pensa nela daqui durante o dia, uns 5 minutinhos. Por que será que ele falou? O que ele queria dizer? Medita e aplica. Ela fala fixando pela repetição. E aplicando na conduta através da ação. O homem se torna aquilo que cultiva no pensamento. Somente o pensamento bem direcionado impede que germinem as sementes da perturbação mental geradora dos tormentos. Meditar é isso, vamos pensar em coisas positivas, não é ficar não pensar em nada. Vamos pensar em coisas boas, vamos pensar em que Jesus falou, que Jesus faria. Nós temos na doutrina espírita, gente, é muita literatura positiva para a gente fazer alguma coisa e meditar e pensar e refletir. E por fim, o espiritual. Esse nós sabemos de cor. Espero que estejamos praticando no espiritual. O básico, paz, água fluidificada, tratamento na casa espírita. Estou me sentindo muito desreguladinho. Procura uma casa que tenha tratamento espiritual. Vamos procurar fazer alguma coisa. Evangelho no lar. O evangelho no lar é muito importante fazer pelo menos uma vez por semana, meia hora que seja. Senta com a sua família. Minha família não gosta, faz você sozinho. Mas faça. Porque o evangelho no lar, ele nos fortalece. Ele vai dar para nós lá. Quando você abrir o evangelho, que seja, pode ser qualquer livro, mas o evangelho, para quem ainda não leu ele inteiro, começa pelo evangelho, mais fácil. Abriu, sempre vai vir alguma coisa positiva, alguma coisa para nos trazer uma resposta para o que você está precisando. Então faça o evangelho no lar. E por fim, a oração. Orar é muito importante. Então, tem um filme bem evangélico, bem crente da Netflix, chama Quarto de Guerra. Que a senhorinha entra nesse quarto todo dia para rezar. Então ela tem um propósito, eu vou rezar com a fulana. E ela escreve aqui a oração, Deus quer, e prega na parede. Então todos os dias ela vai lá, ela olha e faz oração para cada pessoa. A gente pode separar na nossa casa. Eu fiz lá em casa, durou um mês, depois não fiz mais. Pus lá, preguei o papelzinho da oração que eu tinha que fazer todo dia, para minhas filhas, para mim mesma, agradecer a Deus. Uma hora eu abro, olho e faço. Mas nas casas a gente pode fazer, tipo assim, eu vou fazer 2 minutos. Não precisa ser tanto tempo assim, mas a gente precisa de criar o hábito de fazer. Tudo na nossa vida, qualquer que seja o problema, só tem um remédio: amor. O amor cobre a multidão de pecados. Qualquer que seja o problema que a gente esteja passando, que nós estejamos enfrentando, se é depressão, se é filho com ideação suicida, qualquer que seja, nós precisamos de exercitar o nosso amor no nosso dia a dia. Não tem nada que vai nos tirar do buraco, nada que a gente vá fazer. Se não tiver amor, nós não vamos conseguir. E assim, para nós que somos pais, e eu acho que a nossa responsabilidade é muito maior, eu acho que a gente está pecando muito por querer que os filhos façam sem que nós assumamos a nossa parcela de responsabilidade. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nós falamos assim, às vezes você entra no quarto do seu filho, que está lá assim, meio depressivinho, aí você entra, ele está deitado, aí você entra, vamos abrir essa janela, vamos levantar, vai fazer uma atividade, vai pro quintal, vai...
Ele não vai, gente. Ele não vai. Porque às vezes não tem nem força para ir. É muito violento você chegar para a pessoa que está em depressão e falar assim, não, mas você não melhora porque você não quer. Levanta dessa cama. Você fala isso com um cadeirante? Você não levanta porque você não quer? O depressivo às vezes não tem força também. Só que do cadeirante você vê. Do depressivo às vezes você não vê. Então a gente tem umas atitudes que são muito violentas. Às vezes porque a gente não sabe fazer diferente. Mas vamos lá no Evangelho, tem a lição da doçura, ensinando para nós que nós precisamos ter um pouco mais de carinho, de afeto. Os adolescentes estão com muito medo, porque o Rossano traz também um exemplo muito legal, que ele falou, os nossos bisavós, a responsabilidade deles era manter os filhos vivos. Tinha 10, tinha que pelo menos vingar 8. Então o que era a preocupação? Era essa, o filho tinha que sobreviver. Os nossos pais não, não, eu não fui alfabetizado, eu quero que meu filho seja. Aí vem, não, agora eu quero que ele faça faculdade. Os de hoje, o que você exige? Por que o seu filho olha para você e pensa assim, nossa, mas eu preciso fazer um pouco mais do que meu pai? Como? Como que eu vou ter? Será que eu vou ter condições de fazer uma faculdade e ter tudo que os meus pais têm? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou fracassar? É uma responsabilidade muito pesada. Então, qual que é a responsabilidade dos pais hoje? O que os pais querem para os filhos? Que eles sejam felizes. E isso põe nas costas deles uma responsabilidade, um peso muito grande. Porque eles também querem ser felizes, mas eles sabem como. Às vezes não estão dando conta. E a gente está exigindo uma postura que nem nós conseguimos. Nem nós estamos felizes 100%. Mas a doutrina espírita também nos fala o que é a felicidade real que nós podemos alcançar. Está também lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, contando para nós o que é felicidade. E nós podemos alcançar sim. Nós, principalmente do movimento espírita, que acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom, e que acreditamos que nada acontece por acaso, nós sabemos que todos estamos aqui por um motivo, nós sabemos da nossa responsabilidade. Talvez, por mais que a gente faça, nós não vamos conseguir livrar nossos filhos do sofrimento. Talvez alguns de nós vamos ter que passar por isso, por momentos de muita dor, nenhum de nós sabe. E nós não estamos preparados para isso, nunca vamos estar. Mas o que nós precisamos fazer é nos esforçar para o nosso melhor. E nós temos onde aprender. Nós temos a doutrina que nos ensina, nós temos Jesus que falou para nós. Jesus prefere os aflitos. Jesus gostava do sofredor. Jesus veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Bem-aventurados os aflitos. Nós precisamos com urgência de resgatar os nossos laços familiares, trazendo os nossos filhos para o nosso lado. Ah, vai fazer uma caminhada? Não, você se coloque num lugar de necessidade. Filho, não estou gorda, estou precisando fazer uma caminhada, mas eu preciso caminhar à noite, está perigoso, vamos comigo? Não é colocar ele para fazer você ir junto. Nossa, eu fiz uma comida hoje, mas que você gosta tanto. Vamos comer lá na mesa? Porque essa aqui agora eu vou colocar a mesa. Vou colocar bem bonita aqui. Vamos sentar todo mundo para comer? Não é criticar, porque ele não vai vir por crítica. Ah, porque você tem que fazer, porque você tem que melhorar. Ele não vai vir, ele vai vir pelo amor. Aquela escritora espírita, a que perdeu o filho, Ana Teresa Camasmi, ela falou que o filho dela, ela escreveu um livro que chama Mães, agora, com a Sâmia, esposa dela. Ela conta lá, ela escreve para as mães, ela fala para as mães que os filhos ficam trancados no quarto. Ela falou que ela passou por isso, então o que ela fazia? Ela falava assim para o filho dela, eu não quero você trancar a porta, você pode deixar ela fechada, mas não tranca. Eu não vou entrar sem bater, mas eu quero a hora que eu der vontade, eu vim aqui, bater, te olhar e fechar a porta. Eu quero saber que você está bem. Então, que nós possamos ir tendo atitudes mais doces, de trazer, porque Jesus não convenceu ninguém pela força. Ele não criticava, ele não julgava, ele não trazia o defeito da pessoa à tona. Ele mostrava, inclusive tem um livro, né, que fala que os discípulos passando e o cachorro morto, e aí todo mundo, nossa, que fedor desse cachorro de Jesus, nossa, mas ele tinha os dentes tão bonitos. Então não é trazendo, fazendo crítica e
tratando o nosso adolescente como se ele fosse, isso é só frescura, você não melhora porque você não quer, porque tem que fazer alguma coisa. Nós precisamos de trazer. Nós temos muita responsabilidade, porque para quem muito é dado, muito será cobrado. E nós sabemos disso há mais de 100 anos, que nós iríamos enfrentar esse momento. O que nós estamos fazendo? Nós temos muito para fazer e nós precisamos muito de discutir dentro das nossas casas, dentro das nossas casas espíritas. O que mais que nós precisamos fazer para trazer esse adolescente? Não adianta nada falar, não, vamos lá fazer uma atividade no centro. Aí você chega lá, você fica assim, com as suas colegas, né? Quase não acontece também fofoca dentro do centro. Nossa, mas você viu fulana? Não tem paciência. Nossa, só o jeito que ela está fazendo isso. Você reclama e quer que seu filho vá de boa vontade. E você não tolera. Aí fala assim, não, hoje você vai. Vou fazer esse trem, campanha do quilo muito chato. Eu vivo repetindo isso, gente. Campanha do quilo é chato. Detesto campanha do quilo. Vai fazer bem? Não vai. Mas então, se o seu filho não quer fazer esse movimento, então vamos. Tem uma ONG que cuida de cachorro. Vamos levar para outras atividades. Não precisa ser na casa espírita. Eu preciso que esse filho, na hora de um acontecimento qualquer da vida dele, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi o pior filho que podia ter acontecido naquele momento. Ele pede uma herança de um pai que está vivo. Tipo assim, eu não estou nem aí se você vai morrer ou não vai morrer, eu quero a minha parte. Está vivo, nem morreu ainda, eu queria que você morresse para poder pegar. Ele sai, ele gasta, ele dissipa tudo, ele acaba com tudo. E lá no fundo do poço, ele podia ter se matado, ele podia ter escolhido, com a vergonha que ele estava de tudo que aconteceu, ele podia ter escolhido tirar a própria vida, mas ele sabia o pai que ele tinha. Então ele pensa, meu pai não trata nenhum servo desse jeito, eu vou voltar e vou ser servo lá, que pelo menos eu vou ter o que comer. Que os nossos filhos possam ter em nós essa mesma confiança, de que se eu estiver no fundo do poço, mesmo que eu tenha feito tudo errado, eu tenho para onde voltar. E o meu pai não vai me julgar, porque o pai não julga, ele simplesmente abre os braços, ele vai atrás do filho, ele nem espera o filho chegar, ele vai e busca, ele sai correndo atrás do filho, um idoso correndo para receber aquele filho. Que nós possamos ser esse ponto mesmo de confiança dos nossos, que nós sejamos como o pai da parábola, que os nossos filhos possam confiar em nós nos momentos de dificuldade, que nós saibamos não julgar e sim acolher, como somos acolhidos todos os dias por Jesus, pela doutrina, pelos Espíritos, e que possamos sair daqui confiantes de que temos o que fazer. Não, em momento nenhum, por mais difícil que esteja, às vezes não é esse problema. Às vezes não é depressão, às vezes não é um filho suicida, às vezes é um filho que está nas drogas, às vezes é uma outra situação muito mais complicada às vezes. Mas que a gente nunca pense em desistir dos nossos filhos, que foram entregues a nós, e nós temos alguma coisa para fazer. Que nós possamos nos fortalecer no Evangelho, que nós possamos nos fortalecer nas nossas casas espíritas, nos nossos círculos, para que os nossos filhos, as pessoas que convivem conosco, tenham em nós essa mesma confiança que o filho pródigo teve em Deus, teve em seu pai. Obrigada a todos.